Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Esta será alusiva ao quadro institucional em matéria ambiental. Para o efeito, utilizaremos a Lei do Ambiente, o artigo 5, 6, 7 e 8, que compõem o capítulo 2 sobre órgãos de gestão ambiental, serão a nossa linha de base, a nossa partida para um tema que é de todo importante. Compreendemos como é que está organizado o nosso sistema institucional, o nosso quadro institucional, os órgãos que compõem aquilo que é a administração pública e quais os respectivos mandatos ambientais, conhecer também não apenas o nível central, mas principalmente o nível local. O artigo 5º versa sobre o Programa Nacional de Gestão Ambiental. Eu já tinha em algum momento referido que quando falamos do Programa Nacional de Gestão Ambiental que cabe ao Governo elaborar e executar, na realidade estamos a falar do conjunto de políticas, de estratégias, de programas, de planos de ação em matéria de desenvolvimento sustentável, ambiente e afins. E quando falamos deste Governo, desde logo temos que aludir ao papel do Ministério que superintende o ambiente e que atualmente é o Ministério da Terra e Ambiente. Olhando para a história, nós, em 1994, assistimos à criação do Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental, que conheceu 4 mandatos, portanto 2 décadas, 20 anos, com uma experiência muito rica e que marcou fortemente, portanto, este período áureo ambiental, mas que, envolvidos os 20 anos, significou também repensar o modelo e nasceu o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, que teve um mandato apenas, portanto, 5 anos. A passagem de MICOA para MITADER significou criar um super-ministério que integrava não apenas a gestão ambiental e o ordenamento do território que estavam no MICOA, mas também a administração e gestão de florestas, a administração e gestão de terras, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento rural, que era um assunto de mandatos de outros ministérios. O MITADER, portanto, teve só 5 anos, foi extinto, nasceu o Ministério da Terra e Ambiente, o desenvolvimento rural passou para a agricultura e o Ministério da Terra e Ambiente manteve as demais atribuições. Portanto, este Ministério tem também 2 instituições tuteladas importantes, a Administração Nacional de Áreas de Conservação, portanto, a ANAC, que tutela a Rede Nacional das Áreas de Conservação, mas também a conservação de biodiversidade fora destas áreas, e temos a Agência Nacional de Qualidade Ambiental, AQUA, com competências de fiscalização, de monitoria e de qualidade ambiental, portanto, a chamada auditoria ambiental. Além deste Ministério, é preciso conhecer também algumas competências ambientais de outros setores de atividade e outros ministérios. A tal determina o artigo 117, número 2 da Constituição da República de Moçambique. Portanto, e aqui passando rapidamente setor por setor e evitando a designação exata do Ministério, porque também devemos compreender que há mudanças a acontecer de mandato para mandato ou de governo para governo. Portanto, há alterações institucionais que vão ocorrendo e isto pode também ter impactos nas designações. Em relação ao Ministério que superintende a Economia e Finanças, desde logo por causa da abordagem ambiental da economia, ultimamente tem-se falado muito, por exemplo, da economia verde, da economia azul. Verde continental, azul para o mar. Mas também pelo papel das finanças verdes, finanças amigas do ambiente. Há aqui toda uma discussão que tem que acontecer no plano tributário, incluindo fiscal e aduaneiro, para que haja incentivos, estímulos a atividades amigas do ambiente. Nós temos também o Ministério que superintende os negócios estrangeiros e cooperação, pela adesão, a ratificação de tratados, convenções e protocolos em matéria ambiental, mas também pela questão da cooperação e da negociação a nível internacional, portanto, e colocar também a agenda Moçambique, os interesses do nosso país, os necessidades do nosso país na mesa das negociações internacionais. Temos o Ministério que superintende a agricultura, pelo impacto ambiental que a agricultura tem como setor, e é um impacto histórico e grandioso se tomarmos em consideração o planeta no seu todo, mas estamos a dizer que este setor produz impactos, portanto é necessário considerar desde logo a poluição química, pela utilização intensiva ou indevida de agroquímicos, sejam pesticidas, sejam fertilizantes, pelo impacto,
portanto no solo, na água, na biodiversidade. Uma agricultura que pode ser feita à custa de floresta endémica, é uma agricultura sem dúvida destrutiva, mas no setor nós podemos ter soluções. A agricultura de conservação é uma delas, e as abordagens ambientais e ecológicas estão hoje na mesa de discussão e na agenda política mundial, mas também nacional. Atenção que o setor da pecuária também está neste Ministério, portanto há que ter também cautela em relação aos impactos da pecuária no ambiente e na saúde pública. O Ministério que superintende as obras públicas, habitação e recursos hídricos, pelo impacto das obras públicas, por todo o impacto também da urbanização e da habitação, e as abordagens ecológicas que podem ser introduzidas e implementadas nestes segmentos, mas também pela gestão da água, que é um dos principais componentes ambientais naturais, quer na vertente de qualidade, quer na vertente de quantidade. Portanto, um Ministério muito importante em matéria ambiental. Outro Ministério que superintende o mar, águas interiores e pescas, com a abordagem hoje holística em torno do mar e não mais apenas da extração de um determinado recurso, como o recurso pesqueiro, e considerando aqui também toda uma vertente de prevenção e combate à poluição e de proteção, de conservação da biodiversidade costeira, marinha, lacustre e fluvial. O Ministério que superintende os recursos minerais e energia, no primeiro caso por causa dos impactos ambientais potenciais da indústria extrativa, seja mineira, seja petrolífera, e da necessidade de obedecerem aos mais elevados padrões, princípios e regras de gestão ambiental, mas também pelo setor energético, que, se é verdade que pode ter impactos ambientais quando falamos de energias fósseis ou quando falamos de dependência de biomassa, lenha e carvão, e 80% da nossa população depende, mas nem no setor energético estão as respostas, quando hoje na ribalta temos as energias novas, renováveis, limpas, e todo o investimento a ser feito cada vez mais neste setor. O Ministério da Indústria e Comércio, por causa dos respectivos impactos, quer da indústria, quer do comércio, mas também das abordagens inovadoras e ecológicas que podem ser materializadas nestes campos. O Ministério que superintende a administração estatal, desde logo para a necessidade de repensar a administração territorial, repensar a descentralização, considerar cada vez mais o crescimento demográfico, a movimentação de população no território, o nascimento de novas manchas urbanas, novos assentamentos, e a importância de fazer acompanhar isso com os modelos institucionais adequados. O Ministério que superintende os transportes e comunicações, principalmente pelo impacto do setor de transportes, ambiental e também na saúde, e pela necessidade de trazer respostas a nível de transportes que sejam limpos, que garantam também o acesso ao transporte em condições condignas, mas que não poluam, que não comprometam a qualidade do ar, não comprometam também o equilíbrio ecológico no seu todo. E quando falamos de transporte, falamos não apenas no rodoviário, mas também no ferroviário, no marítimo e no aéreo. Todos estes setores, portanto, carecem de normação. O Ministério que superintende a educação e desenvolvimento humano, pela importância da educação ambiental, e temos então hoje uma lei do Sistema Nacional de Educação com um princípio que preconiza exatamente a cidadania ambiental, muito importante. O Ministério que superintende a cultura e turismo, por causa da cultura e a construção de novos paradigmas, e o respeito pela conservação, pela natureza, pelo ambiente, mas também pela integração do património cultural, no qual temos também elementos naturais, e pelo turismo, porque a indústria turística pode ter impactos ambientais significativos, mas pode ser também levada a cabo com respeito pelos princípios de uma atividade turística responsável, amiga da natureza, amiga do ambiente. Portanto, isto começa desde logo com a leitura da Lei do Turismo, que data de 2004 e que integra princípios e regras de boa gestão ambiental na atividade turística. Este setor também tem o regulamento do ecoturismo, que é uma modalidade de turismo baseada na natureza, na conservação da natureza, portanto, e que tem de facto princípios muito importantes, muito bonitos, que podem ser considerados para os demais segmentos do turismo.
O setor de ciência, tecnologia, ensino superior e técnico-profissional, pela importância da ciência e tecnologia no desenho de soluções para problemas ambientais, o ensino superior na construção de novos paradigmas e também de abordagens no sentido de um desenvolvimento sustentável, técnico-profissional trazendo respostas muito pé no chão, portanto muito pragmáticas para alguns dos nossos problemas, mas também formando profissionais para os desafios que temos diante de nós. O Ministério que superintende a saúde, por causa da importância da saúde pública, o facto também de uma parte das principais doenças que enfermam, portanto, os moçambicanos serem doenças do meio, um ambiente contaminado, um ambiente desequilibrado, portanto, significa cólera, malária, significa diarreias. Portanto, há todo um trabalho aqui a fazer no setor da saúde, mas também atenção à questão dos resíduos biomédicos, que são altamente perigosos, delicados para o ambiente e para a saúde pública no geral. O Ministério que superintende o trabalho, por causa do ambiente do trabalho, além da higiene e segurança no trabalho, temos hoje este nicho, este grande tema emergente que é o ambiente do trabalho, e é necessário considerá-lo com rigor. O Ministério que superintende a justiça, assuntos constitucionais e religiosos, a justiça no sentido de acesso à justiça ambiental, os assuntos constitucionais por causa da abordagem constitucional ambiental, incluindo o direito ao ambiente equilibrado, e religiosos, há sempre um papel das instituições religiosas em matéria ambiental muito importante. O Ministério do Interior, por causa da importância que este Ministério hoje tem, não só na ordem e segurança pública, mas também da observância da legislação ambiental e na prevenção e combate à criminalidade ambiental, e temos hoje forças policiais especializadas, quer para a costa, quer para o ambiente e para os recursos florestais. O Ministério da Defesa, que superintende a Defesa Nacional, na defesa da soberania, incluindo os recursos naturais. Portanto, temos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável, criado aqui na Lei do Ambiente, que tem um papel muito importante como órgão consultivo do Conselho de Ministros, integrando uma boa parte dos ministérios ao qual fizemos alusão, servindo também como fórum de escutação da opinião pública sobre questões ambientais e efetivamente busca concertações, uma abordagem mais integrada, mais harmónica em matéria de desenvolvimento no país. Portanto, é fundamental para conseguir que setores de atividade a partida aparentemente antagónicos possam afinal comunicar, possam coordenar melhor e possam daqui sair soluções que são soluções no sentido da sustentabilidade e não o inverso. Este Conselho esteve um pouco parado nos últimos anos, mas foi reativado agora com o Ministério da Terra e Ambiente e poderá ter um papel muito importante na abordagem nacional sobre desenvolvimento sustentável. O artigo 7º sobre os órgãos locais, e quando falamos de órgãos locais fazemos desde logo uma alusão, uma ponte para as autarquias locais. São 53 autarquias locais, hoje temos uma nova lei das autarquias locais aprovada em 2018 e é resultante também da revisão constitucional de 2018, uma revisão pontual através da Lei 1/2018. Portanto, estas autarquias são muito importantes porque em termos urbanos, onde elas nasceram e estão criadas, nós temos imensos problemas muito específicos no contexto urbano e temos uma função destas autarquias que vai desde a gestão dos resíduos sólidos urbanos e líquidos, saneamento, passando pela gestão do verde urbano, pela prevenção e combate à poluição e à erosão. Portanto, há aqui uma responsabilidade ambiental enorme, sabendo também que estas autarquias estão em contacto direto com as populações, portanto, estão próximas das populações e servem as populações em primeiro lugar. A nível local temos hoje, e na senda da Constituição da República revista em 2018, os órgãos de governação descentralizada provincial e distrital. Para já temos apenas os órgãos de governação descentralizada a nível provincial, portanto foram realizadas eleições provinciais em finais de 2019. Temos atualmente governadores eleitos em todas as províncias e serviços a funcionar junto dos governadores eleitos, incluindo uma direção provincial do ambiente. Portanto, é necessário compreender também o papel destes órgãos de governação descentralizada de nível provincial em matéria ambiental. Entretanto, no nível distrital ainda não ocorreram as eleições, irão acontecer dentro de 3 anos.
para já, portanto, continuam em vigor as normas existentes em matéria de órgãos locais do Estado, designadamente a Lei dos Órgãos Locais do Estado e respectivo regulamento. E a nível de distritos, nós temos no total no país cerca de 154 distritos. É preciso compreender que parte destes distritos já tem grandes manchas urbanas, portanto temos muita área urbana, infelizmente ainda não acompanhada pelos modelos de gestão adequados. Portanto, há aqui um trabalho a fazer futuramente na administração do território, na gestão territorial, para garantir, portanto, que estas novas cidades, que estes novos assentamentos humanos, eles também obedeçam a características de organização urbana que são no sentido de uma cidade sustentável e não, portanto, espaços que amanhã estão caracterizados pela informalidade e repletos de muitos problemas. Atenção também que, portanto, estes 154 distritos têm o poder de aprovar normas próprias, portanto é possível, ao abrigo da legislação, termos as posturas distritais. Infelizmente os nossos distritos não possuem um quadro legal adequado e nós assistimos aqui a um fosso muito grande. Portanto é necessário trabalhar também para que cada distrito tenha a sua legislação elaborada, legislação ambiental e outra, adequada à realidade do distrito, adequada aos problemas do distrito e aos desafios do distrito. A nível também local, atenção que temos os órgãos de representação do Estado na província, designadamente o Secretário de Estado e os respectivos serviços, e aqui os serviços provinciais do ambiente foram criados também para este efeito. Portanto, é necessário compreender então qual é o papel do Secretário de Estado versus o papel do Governador da província, qual é o papel de uma Direção Provincial do Ambiente, qual é o papel dos serviços provinciais do ambiente, perceber se estamos diante de redundâncias ou se de facto existem aspectos ambientais específicos em cada um dos casos. Portanto, temos aqui um trabalho de investigação ainda a fazer. Eu próprio irei, em sede própria, desenvolver algum estudo nesta matéria, porque realmente, atualmente, o modelo de organização local deste país é um modelo complexo, que requer ainda muito trabalho em todos os sentidos, na sua análise, mas também no seu aperfeiçoamento. O artigo 8º versa sobre a participação pública na gestão do ambiente. Eu passo a ler. Portanto, é obrigação do Governo criar mecanismos adequados para envolver os diversos setores da sociedade civil, comunidades locais, em particular as associações de defesa do ambiente, na elaboração de políticas e legislação relativa à gestão dos recursos naturais do país, assim como no desenvolvimento de atividades de implementação do Programa Nacional de Gestão Ambiental. Portanto, há aqui um papel-chave de participação da sociedade civil e das comunidades na gestão ambiental. Portanto, a gestão ambiental não é um monopólio do Estado, pelo contrário, portanto é um aspecto que é transversal. Todo o cidadão é chamado a ter um papel na gestão ambiental, a ter uma voz ativa na governação ambiental, e cabe ao Governo criar também condições que propiciem esse terreno fértil. As associações de defesa do ambiente aparecem aqui consagradas em termos de função muito importante, porque o país precisa de ter muito mais associações. Existem algumas, mas há necessidade de fortalecer este associativismo ambiental para que efetivamente a democracia ambiental seja uma realidade, a governação ambiental seja uma realidade, portanto, e possamos amanhã, um dia, falar também num Estado de Direito ao Ambiente. Em suma, hoje este era o tema, o quadro nacional sobre o ambiente. A próxima aula será já uma aula alusiva àquilo que são ferramentas de direito do ambiental no sentido estrito do termo, de ferramentas nascidas no direito do ambiente. A próxima aula será sobre os instrumentos de prevenção ambiental. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Bom estudo, bom descanso em seguida.